Vamos explicar sobre a DIMOB, Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias. Vocês vão aprender como gerar o arquivo a partir do informativo de IRRF no Slim e exportar para o programa da Receita Federal. As construtoras ou incorporadoras deverão informar, por intermédio da DIMOB, quais os adquirentes, as unidades imobiliárias comercializadas, as datas e os valores recebidos no ano, mês a mês, assim como o valor total da operação. As imobiliárias e administradoras de imóveis deverão informar por intermédio da DIMOB relativamente à intermediação de venda, quais os contratantes, o imóvel objeto da venda, a data, o valor da operação e o valor da comissão. Relativamente à intermediação de aluguel, quais os contratantes, o imóvel locado, a data, o valor recebido pelo locador e o valor da comissão recebida. Os aluguéis devem ser apresentados mensalmente e não o total acumulado no período. Além do aluguel e comissão, é informado o imposto de renda retido na fonte, quando a pessoa for jurídica. Para isso, nos parâmetros de configuração do Slim, quando você for gerar os informativos de IRRF para os proprietários, a coluna de IR deve estar marcada como nenhum e informada qual é a coluna do IRRF. Para as cidades da empresa e do imóvel informadas no arquivo, a Receita definiu um código para cada município, conforme o arquivo de ajuda que você poderá verificar no sistema Slim. Para que o sistema encontre esses códigos, deve existir dentro da pasta do sistema Slim a pasta DIMOB e dentro dela os arquivos de cada estado com as cidades. O nome do arquivo será dimobuf.txt, onde UF é a sigla do estado. Se o sistema não encontrar o código na exportação, o registro não será exportado. Precisará verificar se o arquivo .txt existe para o estado correspondente e também se o estado ou cidade da empresa ou imóvel estão cadastrados corretamente. Ao realizar a atualização do sistema Slim, esta pasta será atualizada automaticamente. Além da forma convencional de digitação, o programa permite a importação de dados a partir da geração de um arquivo de acordo com a descrição de layout aprovado pela Secretaria de Receita Federal, disponível no menu Ajuda. As instruções de preenchimento da DIMOB encontram-se disponíveis em qualquer ponto do programa DIMOB, mediante utilização da tecla F1. Podendo ser consultadas ou impressas a partir da opção do menu Ajuda. Após a gravação, a declaração poderá ser transmitida via internet. Para tanto, o declarante deve fazer o download da versão atualizada do programa ReceitaNet e instalá-lo em seu computador. No endereço www.receita.fazenda.gov.br você encontra a DIMOB. Baixe o programa, instale e, em seguida, importe ou preencha a sua declaração. O prazo final para a entrega da declaração será o último dia útil do mês, estipulado pela Receita Federal. Geralmente, este mês é o mês de fevereiro. Estão obrigadas à entrega as pessoas jurídicas que constroem, incorporam, loteiam e intermediam vendas e aluguéis. Entregue sua declaração por intermédio da internet, utilizando o programa da Receita Federal, o ReceitaNet, que está disponível no site da Receita. O recibo de entrega será gravado no disco rígido após a transmissão. A pessoa jurídica que, estando obrigada a deixar de apresentar a DIMOB no prazo estabelecido, está sujeita às seguintes multas: R$ 5.000 por mês calendário, no caso da falta de entrega da declaração ou de entrega após o prazo. 5%, não inferior a R$ 100, do valor das transações comerciais, no caso de informação emitida, inexata ou incompleta. Após ter sido gerado e conferido os resumos anuais dos locadores, IRRF com base nos recibos pagos ou com base no extrato, o passo seguinte será a geração das informações que serão exportadas para o programa da Receita Federal, DIMOB. Os procedimentos de geração do arquivo são bem simples e práticos. Inicialmente,
deve-se gerar o arquivo que será utilizado pelo programa da Dimob para importar esses dados. Para gerar o arquivo, selecione o menu proprietário, declaração do IR exportação de MOB e clique em exportação de MOB. Observe a figura ao lado. Esta é a tela inicial do assistente de exportação para o Dimob. É importante que sejam lidas as informações contidas nesta, para um perfeito entendimento do processo. Após ter efetuado a leitura das explicações, clique em Avançar. Nesta parte do assistente, deve-se informar o ano calendário. Abaixo está o nome da administradora, o CNPJ e o endereço completo. Em seguida, deve-se informar o número do CPF do representante legal da empresa. Essa informação é obrigatória. E clique em Avançar. Situação especial. Assinalar caso tenha ocorrido extinção, fusão, cisão ou incorporação da pessoa jurídica declarante no ano declarado. Observação: no caso da situação especial, incorporação, apenas a incorporada deve apresentar a Dimob de situação especial. Declaração retificadora. A Dimob poderá ser retificada mediante a apresentação de Dimob retificadora, que será elaborada com a observância das normas estabelecidas para a Dimob original, devendo dela constar não somente as informações retificadas, mas todas as informações anteriormente declaradas, inclusive as que não foram alteradas, bem assim as informações a serem adicionadas, se for o caso. Não serão informadas na Dimob retificadora as informações a serem excluídas. A Dimob retificadora substituirá integralmente as informações apresentadas na declaração anterior. A Dimob retificadora deverá ser transmitida pela internet, por meio do programa ReceitaNet, disponível no site da Receita. Se a sua Dimob não pertence a nenhum destes casos, e para gerar o arquivo da Dimob normal, ignore esta tela e clique em Avançar. Subgrupo. Este campo destina-se para que o sistema não gere as informações para a Dimob. Se no campo Subgrupo estiver com 999, o sistema fará a consistência deste campo e não enviará as informações deste locador para a Dimob. Dia do extrato. Filtro utilizado para fazer a geração do arquivo tomando como base apenas um dia de extrato. Desta forma, é possível fazer a geração do arquivo utilizando apenas uma parte da carteira, ou seja, o filtro passará a ser o dia do extrato. Deixando 00, o sistema gera de todos os dias de uma só vez. Ordem de impressão, sendo possível imprimir o relatório de conferência em ordem de código ou nome do locador. Grupo, deixando com zeros, o sistema fará a geração das informações para todos os proprietários, exceto aqueles que estão com o grupo 009 no cadastro do locador. Esta configuração inibe o sistema de gerar nota fiscal e também não imprime as informações relativas ao relatório de valores para ISS do grupo 009. Forma de pagamento, conforme explicado, para imprimir os resumos anuais. Proprietário inicial e final, conforme explicado na emissão dos resumos anuais. Imprimir resumo do imóvel. Selecionando esta opção, a impressão do relatório ficará muito parecida com um resumo anual dos proprietários, se não selecionado. Se não selecionada, o relatório ficará como apresentado na próxima página. Em Informe o arquivo a ser gerado, determine um local para ser gravado o arquivo. Pode ser como no exemplo acima, em ctemp/dimob.txt ou em qualquer outra pasta válida. Após determinado o caminho e o nome do arquivo a ser gravado, clique em Vídeo e será listado o relatório e, ao mesmo tempo, gerado o arquivo no local indicado, contendo todas as informações relativas à movimentação de valores de aluguel e comissões. Clique em Vídeo. Esse é o relatório de conferência dos dados gerados pelo assistente do Dimob.
deverá ser impresso e conferido. Qualquer tipo de alteração feita nesta etapa implicará em divergências nas informações repassadas aos locadores por meio dos informes anuais de rendimento. A seguir, demonstraremos algumas situações que devem ser verificadas antes de concluir a geração e iniciar a importação pelo programa da Receita Federal. No exemplo, a somatória das comissões está maior que o valor do aluguel enviado, ou seja, em uma situação que a empresa lança o valor do aluguel e o débito da taxa de intermediação, porém, determina que a comissão deverá ser mantida, ou existe também a comissão sobre taxas. Neste caso, o valor dos débitos acabará sendo superior ao crédito informado. Para o programa da Receita Federal, é aceito esta situação. Na validação, essa situação é considerada como um aviso, o que impedirá o término do processamento. Neste exemplo, observe o CNPJ ou CPF do locador está igual ao CPF ou CNPJ do inquilino. O registro será invalidado. Outra situação comum que ocorre é o cadastro do número do CPF ou CNPJ com zeros. O registro é invalidado e não será enviado. Você deverá acertar estes dados nos cadastros, informando apenas números reais de CPF ou CNPJ. Aqui temos duas situações em um mesmo registro. A soma do aluguel é igual a zero e a comissão maior que o valor do aluguel. Neste caso, também não será enviado para o DIMOB. Em resumo, o relatório de consistência da geração do DIMOB deverá ser conferido. Após fazer os ajustes, repetir o processo de geração do arquivo de exportação até que não apareçam mais mensagens de erro que impeçam o envio das informações para o programa da Receita Federal. Considerando que o programa da Receita Federal já está instalado e em execução no seu computador, inicie a importação do arquivo da DIMOB para o programa da Receita. Clique em Importar. Localize o caminho onde o arquivo gerado pelo Slim foi salvo. Em nosso exemplo, salvamos o arquivo dentro da pasta C:/temp com o nome de dimob.txt. Após selecionar o arquivo, clique em Importar. Será então iniciado o progresso de importação. Concluída a importação, surgirá a tela com as mensagens de inconsistências. Observe os exemplos. Podemos observar que os CEPs informados nos cadastros estão incorretos. Desta forma, será obrigatório fazer os ajustes dos cadastros para posteriormente repetir o processo, gerar o arquivo pelo Slim e importar este arquivo novamente para o programa da Receita. Inicialmente, imprima o relatório de inconsistências para facilitar a identificação no processo seguinte. Para facilitar a identificação dos erros apresentados pelo programa da DIMOB e localizar os registros com os referidos problemas, foram acrescentados ao relatório de exportação da DIMOB pelo Slim números de linha. Observe a figura ao lado. Considerando o relatório de inconsistência apresentado na importação do arquivo, vamos localizar a linha 6 no relatório gerado pelo Slim, para identificarmos o cadastro correspondente e fazermos o devido ajuste. Observe na linha 6 que no endereço informado o CEP 70530-120 deve ser corrigido, pois não pertence à faixa de CEP correspondente. Sabendo-se em qual linha está o erro, basta acessar o cadastro pelo código e fazer o devido ajuste. Se consultarmos o cadastro do Slim, podemos identificar facilmente o problema. Observe a imagem ao lado. Veja que no campo Cidade está informado Curitiba, porém o CEP está relacionado ao Distrito Federal. Deve-se então fazer os ajustes nos cadastros e repetir o processo de geração do arquivo de exportação no Slim e importar novamente para o programa da DIMOB. Vamos verificar agora outra situação que acreditamos que será comum em todas as empresas: duplicidade de cadastro no sistema.
Observe que a linha 738 informa que existe um registro duplicado. Como comentamos anteriormente, esta situação com certeza será uma constante em todas as administradoras de imóveis. Normalmente, um proprietário é titular de uma locação, porém o contrato é dividido, e esse mesmo proprietário é beneficiário em outro código, onde o imóvel é o mesmo e o inquilino também. Nestes casos, será necessário identificar o registro duplicado e, pelo cadastro do imóvel, fazer a somatória dos valores. Vamos buscar esta informação pela linha do relatório para identificarmos o inquilino ou o proprietário, mas neste caso não há o que corrigir no SLIM, e sim diretamente no cadastro da imóvel. Após a importação, você deverá acessar os cadastros na tela da imóvel e refazer as alterações manualmente. Um detalhe que deverá ser observado com muita atenção: não altere nenhum campo no arquivo gerado pelo SLIM, pois essa ação irá invalidar totalmente o arquivo. Apenas anote estas anomalias de duplicidade e, após importar os dados, acerte manualmente no cadastro da imóvel os valores corretos e acumulados mês a mês. Uma vez concluídos todos os ajustes e importados os dados da locação, deve-se então fazer as implantações de venda e incorporações que existirem. Alterações específicas de valor devem ser feitas diretamente no cadastro da imóvel. Concluídas todas as alterações, inclusões e exclusões, clique neste botão para fazer a validação dos dados. Aguarde o processamento e verifique as pendências relacionadas. Observe as mensagens. Na linha 01 apresenta um erro. Erros impedem o envio do arquivo para a Receita Federal. Para resolver o erro da linha 1, marque na tela de cadastro a opção abaixo. Aqui um exemplo onde a comissão mais o IRRF é maior que o valor do aluguel. Esta situação não caracteriza erro, apenas um aviso de alerta. Porém, não inviabiliza o envio do arquivo para a Receita Federal. Concluídas as etapas de conferência e verificação de cadastro, o passo seguinte será a gravação da declaração para entrega à Receita Federal. Selecionando a opção de gravação, surgirá esta tela e você deve selecionar o local onde irá gravar esta declaração. Lembre-se que deve ser uma pasta válida, pois do contrário dará erro. Marque a unidade a ser gravado e inicie o processo de gravação. Será efetuado novamente uma validação dos dados. Observe a mensagem que surgirá. Se você tiver certeza que as pendências de avisos estão corretas, confirme. Terminado o processo de gravação dos dados, surgirá a confirmação de que a declaração foi gravada com sucesso. O passo seguinte será a transmissão da declaração para a Receita Federal. Para fazer essa transmissão, certifique que o programa ReceitaNet, última versão, está instalado. Caso não esteja, acesse o site da Receita, selecione a opção de pessoa jurídica e vá até Programas. Na lista, localize a opção ReceitaNet, baixe e instale o programa. Para fazer a transmissão da declaração, basta clicar no botão Transmitir. Identifique o local onde a declaração foi gravada. Clique na linha correspondente ao CNPJ e clique em OK. Em seguida, confirme o envio da declaração. Caso o programa ReceitaNet não esteja instalado, a seguinte mensagem de erro deverá surgir. Após concluir o envio da declaração para a Receita Federal, o passo seguinte será fazer a impressão do recibo para comprovar a entrega da declaração. Para imprimir o recibo de entrega, clique em Imprimir Recibo no programa de imóvel. Nesta tela, selecione o local onde foi gravado o recibo, selecione o CNPJ e clique em OK e aguarde. Após concluir, é só aguardar os processamentos que serão realizados pela Receita Federal. Dúvidas devem ser esclarecidas diretamente com a Receita Federal. Lembramos que o prazo de entrega da declaração
deve ser apresentada até o último dia útil do mês de fevereiro do ano subsequente ao que se refiram as suas informações. A declaração gravada deve ser entregue pela internet, utilizando-se a última versão do programa ReceitaNet, disponível no endereço www.receita.fazenda.gov.br.